Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar entre nós. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da onde fala da indissolubilidade do casamento, né? O casamento ser indissolúvel. E aí vem dizendo: Tendo aos fariseus vieram ter com ele para tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não o farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E hoje, né, na atual, eu digo assim que o Evangelho é a leitura mais atualizada, é o livro mais que está saindo do forno, é o Evangelho. Porque tudo que Jesus falava há mais de 2000 anos atrás, nós ainda nos encontramos na atual conjuntura vivenciando tudo isso. Por causa da nossa vaidade, devido ao nosso orgulho. E os espíritos, né, respondem: imutável é tudo que vem de Deus, tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são a mesma em todos os tempos, em todos os países. Então, no casamento, é ordem divina, a ordem divina e a união dos sexos, para que se opere uma substituição dos seres que morrem. Então, ele vem falando que é necessário a procriação para manter a nossa espécie. E aí nós vamos começar a mexer, não é, no que é o casamento. O que consiste em dizer o que Deus uniu, o homem não separa. Porque o nosso casamento corpóreo aqui na Terra, né, nós escolhemos, nós achamos, né, que nós escolhemos, que nós somos escolhidos, que nós nos juntamos para formar a nossa família, mas nós sabemos que os casamentos já estão feitos na programação reencarnatória. Quando nós casamos, nós já encarnamos, nós já sabemos o nosso marido, a nossa esposa, já temos a programação dos nossos filhos. Nós não nos recordamos, olha, quando eu fizer 20 anos, eu vou me casar, vou ter tantos filhos, e assim, assim, assim. Não. Mas já é uma programação reencarnatória lá de cima que nós trazemos para cá. E aí que a gente diz, né? O acaso não existe. Então, quando duas almas se encontram, se afinam e ninguém passa pela vida do outro por um acaso. O acaso não existe. Nós não trabalhamos com essa suposição na nossa doutrina. O acaso não existe. Ninguém paga a conta do vizinho. Ninguém se encontra por extrema coincidência. Então, vem tudo dentro de uma programação. E quando o que é a família? A família é o núcleo onde os espíritos vêm se reencontrar. E por que laços sanguíneos? Porque se não for assim, é impossível nós conseguirmos resgatar as nossas diferenças. Porque um vizinho, a gente se muda de casa, né? A gente sai, vende a casa ou aluga outra casa e vai para outro lugar. Um amigo de trabalho, a gente pede até as contas, se for totalmente impossível a convivência. Um parente distante, a gente só se encontra em datas festivas e faz no máximo, né, questão de não se encontrar. Mas na família sanguínea, não. O filho é o filho, o companheiro é o companheiro, a mãe é a mãe, o pai é o pai. Quando o casamento é dissolvido, existe ex-companheiro, ex-companheira, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Todos continuam com um compromisso com o filho e assim levando a família. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, a nossa união já está traçada desde lá de cima. Então, nós já temos o companheiro correto. E às vezes, por que acontece de
não dá certo, porque nós nos precipitamos porque usamos o nosso livre-arbítrio. Aí não é para ser aquele companheiro, é uma pessoa que tem diferenças, a gente vê que não vai dar certo, mas a gente usa o nosso livre-arbítrio e se casa. Aí passa 1 ano, 2 anos, tem aquela experiência dolorosa, tem o término do casamento e a gente começa a se questionar, mas por quê? Por que que casei? Por que que desmanchei? Por que que não deu certo? Se apareceu na minha vida, apareceu, mas muitas das vezes nós fazemos escolhas equivocadas ou precipitadas. Não era aquele, né? Aquele que veio para a nossa programação, aquele que nós iríamos viver junto, aquele que não ia ser e seriam felizes para sempre, porque quem inventou isso foi o Walt Disney. E foram felizes para sempre. Não, se são espíritos que têm a sua individualidade, que por uma programação tem que viver, tem que se encontrar, reencontrar e acertar pendências que ficaram de vidas passadas, é claro que nós não seremos felizes e felizes para sempre. Nós teremos diferenças. Dessas diferenças, né, que nós vamos tentar acertar para poder cumprir essa programação. Mas não é tentar acertar assim, não, como eu já ouvi uma vez em atendimento fraterno. Eu só vivo com ele porque para esgotar essa encarnação, porque na próxima encarnação eu não quero vir com ele como marido. Mas todo rancor, toda mágoa, toda tristeza, toda ausência de perdão, todo ódio presente ali, nós não estamos fazendo o correto. Se nós temos uma relação difícil, nós sempre paramos e pensamos assim, nossa, o que esse espírito fez comigo na outra vida? Nunca paramos e perguntamos o que é que nós fizemos com ele, para ele agir dessa maneira com a gente, né? Porque tem sempre a memória que está lá latente no perispírito, e a gente sente aquela rejeição, aquele relacionamento difícil e não entende o porquê. Então é nesse momento que o Evangelho nos convida, e aqui nos fala sobre a vaidade, sobre a humildade, sobre a necessidade do perdão. Se é uma pessoa difícil, se nós estamos num relacionamento difícil, por que os antigos demoravam mais com um casamento do que hoje em dia, que a gente conserta desconcertando, né? Por quê? Porque eles se preparavam para consertar e não para descartar. Claro que se é impossível a convivência, é melhor serem 2 amigos do que 2 espíritos agressivos, não se suportando nesta encarnação. Que pelo menos nessa encarnação possam se suportar, serem amigos, para numa próxima encarnação retornarem para se amar, viver o amor em essência mesmo. Então, quando se faz o divórcio, quando chega a ter o término do casamento, esse casamento já acabou há muito tempo. O divórcio, a separação de casas, um indo embora para o outro, só é de fato o que já está acontecendo debaixo do mesmo teto há muito tempo. Então, que nós possamos, né, que está terminando o nosso tempinho, pensar bem quando formos dar um passo, né, de fazer uma união com um companheiro ou uma companheira, e se estivermos lá numa situação difícil, que possamos levar todo o aprendizado do Evangelho e tentar até os últimos instantes. E se for realmente impossível, a gente leva como experiência, tenta ser amigo, cortês, ter um relacionamento amigável, e numa próxima a gente pode vir para ter uma união perfeita. Obrigada pela atenção de vocês, beijo no coração e que a paz de Jesus continue conosco.